Eu vi muitos torcedores do Flamengo falando: ah, o Daverson tá arrebentando no Atlético Mineiro, eliminou o Fluminense, agora o Atlético meteu 3-0 ontem na Libertadores. Cara, que passeio para cima do River, né? Você vê como essa Libertadores estava fraca, né? Nada contra o Atlético, não é soberba, não é falar mal do Atlético, mas o River Plate não pode perder numa semifinal 3-0. Embora o Flamengo tenha ganho do Vélez de 4-0 fora de casa na Argentina, depois do Vélez eliminar o River, né? Aquela Libertadores que a gente foi campeão invicto, a maior campanha da história, 12 vitórias e um empate. Mas os 3-0 do Galo impressionam, porque o River é copeiro, é um time que, né, costuma chegar em decisões. Óbvio que nesse ano que o Flamengo ganhou, eles foram eliminados do Vélez e o Flamengo eliminou o Vélez, mas é impressionante, né? E 2 gols do Daverson, sendo que foram 3, né? Um foi anulado. O Daverson destruiu, né, o River, e ele não pode atuar contra o Flamengo. Muitos torcedores, o Daverson tá arrebentando aí, pô, tem que tomar cuidado aí na final da Copa do Brasil. Infelizmente ele não pode jogar. Eu queria enfrentar, eu gosto de ver o Flamengo enfrentando, eu não sou covarde, eu gosto de ver o Flamengo enfrentando o time mais forte possível, e eu queria uma chance de revanche, né, com o Daverson. Ele pode encontrar com a gente no jogo contra o Atlético do Brasileiro. Vão ser 3 jogos seguidos. O Flamengo enfrenta provavelmente o Atlético no dia 13 pelo Brasileirão. Serão 3 jogos seguidos. E eu queria muito, né, que o Daverson pudesse estar em campo, mas ele já atuou na Copa do Brasil pelo Cuiabá, então ele não pôde ser inscrito na Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro. É o mesmo caso do Carlinhos, que o Flamengo contratou, do Nova Iguaçu, tinha jogado já pelo Nova Iguaçu e não pode atuar pelo Flamengo na Copa do Brasil. Então, o Daverson está fora aí da disputa da final da Copa do Brasil. Não tem, né, foi adiada aí essa revanche entre Flamengo e Daverson. Ele fez o gol da final da Libertadores pelo Palmeiras, aquele gol na prorrogação, né? Então, muitos torcedores do Flamengo que pensam como eu queriam uma oportunidade de uma revanche com o Daverson, mas isso não vai acontecer nesse momento. Ele comentou após a vitória de ontem contra o River Plate. Antes do jogo, eu vi algumas pessoas que falaram que a gente não ia passar para a final, ou que não ia nem ganhar hoje, né, isso ontem. Agora vão falar que a gente é favorito, mas a gente tem que colocar que não tem nada a ganho. O futebol é jogado. Para quem desacredita, e para quem desacredita, continuem falando. Ele sempre, né, é um cara que costuma falar, né, muito bem, costuma zoar, costuma participar aí nas redes também. Então a gente sabe que é um cara gente boa, tá, gente? Pessoal que às vezes, cara, gente boa pra caramba, né? Pô, sempre que encontra comigo, com uns outros influenciadores de Flamengo, outros youtubers de Flamengo, jornalistas em geral, sempre trata a gente com o maior carinho, né? Então já encontrou em algumas situações aí que eu sinceramente não tenho o que falar do Daverson, tá? E olha, continuando a falar dessa final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético, o presidente Rodolfo Landim atacou, né, rebateu aí, né, contra-atacou, na verdade, o presidente do Galo, o Sérgio Coelho, após ele falar que queria jogo limpo, né, que falou cara, que a bola entrou muito, gente, do gol do Flamengo contra o Atlético, que a bola não tinha, que todo mundo viu que a bola não tinha entrado, e a bola entrou muito. Vários portais, várias páginas postaram aí já, várias páginas no Instagram postaram aí o gol ali, a bola muito dentro da pós-a-linha ali, cara, chororô absurdo. E também, né, sobre 81, até o Vampeta, que disse torcer pro Galo em Minas, e que a gente sabe que não gosta do Flamengo, o Vampeta defendeu, falou que não teve nada, que era para expulsar o time inteiro do Galo. Então, todo mundo aí defendendo o Flamengo nessa situação, o cara passando vergonha, e o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, falou o seguinte: já estamos acostumados ao Atlético fazer isso. É comum, é sempre assim. É a estratégia que usam sempre antes de um jogo com o Flamengo. É começar a reclamar, se colocar na posição de vítima,
de que sempre foram prejudicados historicamente. É para pressionar a arbitragem, falou o Landim à Band. Ele ainda finalizou falando o seguinte: se formos ver o que tem acontecido ultimamente no campeonato, nós é que temos sido prejudicados. É verdade. No jogo de domingo saímos no 0-0, mas tivemos situações de jogo que são difíceis de explicar. O Flamengo, era para ter 2 expulsões e um pênalti a favor do Flamengo. E não é só o Flamengo que é prejudicado, né? A gente tem o próprio Juventude, que é nosso adversário no final de semana, sendo muito prejudicado aí, né? Com loucuras que acontecem aí no futebol brasileiro. A questão do Nenê, né? O Juventude, por exemplo, vai ter alguns desfalques. O Flamengo tem muitos desfalques aí para o jogo contra o Juventude, mas eles no meio-campo vão ter desfalques aí interessantes, como o Jadson, o Jean Carlos, que receberam aí contra o Palmeiras o 3º cartão amarelo, estão suspensos aí contra o Flamengo, e eles continuam aí com cautela na situação envolvendo o Nenê, né? Ele não atuou aí contra o Palmeiras por estar com pendência do STJD. O Juventude nega qualquer tipo de pendência e busca uma explicação com a CBF e com o tribunal. O Flamengo, por sua vez, terá aí os desfalques de Pedro, Vinha, Luiz Araújo, Cebolinha e De La Cruz lesionados, além de Bruno Henrique suspenso. Charlie Alcaraz, por sua vez, está aí sob efeito suspensivo enquanto aguarda aí o julgamento do recurso aí da suspensão de 4 jogos do STJD. A gente tem aí uma situação para explicar para vocês, é interessante, do momento do Alcaraz, né, que ele vive no Flamengo. É um momento aí realmente muito bom, né? E eu tenho uma explicação do porquê o momento é bom, né? Uma explicação clara do porquê o Alcaraz vive um grande momento no Flamengo, tá? Ele jogando, e aí a gente tem uma situação que ele mesmo falou que ele joga na coletiva de apresentação, que ele joga na posição do De La Cruz, que gosta de ir ao ataque, mas gosta de jogar de segundo ali como De La Cruz. Ele já falou isso. E ele jogando nessa posição, ele foi muito bem contra o Corinthians, ele foi bem contra o Atlético Paranaense e foi bem na semifinal da Copa do Brasil. Ele jogando na posição de segundo volante. E a gente vai precisar dele ali porque o De La Cruz está lesionado. E aí a oportunidade dele, porque jogando nessa posição de segundo volante, ele fez os melhores jogos pelo Flamengo. Contra a Grêmio e companhia, jogando mais de meia, ele não foi tão bem. Foi bem, mas não foi tão bem como jogando de segundo volante. Então, o Alcaraz vai ter a oportunidade de jogar na sua posição preferida, né? Jogando ali nessa posição preferida, eu acho que o Alcaraz tem tudo aí para arrebentar, né? E fazer um final de temporada importante e fazer jus, né? Os 20 milhões de dólares que o Flamengo pagou, 2 milhões até a mais do que o De La Cruz, é quase o mesmo valor ali, mas é mais jovem e foi mais caro o Charlie, meu amigo Charlie, pois é. E a gente, inclusive, sabe aí que, né, o Flamengo, então, se prepara para essa final aí de Copa do Brasil, né, para essa decisão de Copa do Brasil, e eu já estava falando para vocês, tem esses jogos aí, né, Cruzeiro no meio entre um jogo e outro, né, o Flamengo pode ter que jogar duas vezes seguidas numa mesma semana em Minas, e ainda depois 2 vezes, isso depende também dessa quinta-feira ali dos mandos de campo, pode ter que jogar contra o Galo também no dia 10, não sei se lá ou cá, e no dia 13 aqui no Maracanã, né? Mas, né, a gente já tem falado disso aí, tem uma data livre aí da Libertadores para o dia 27, que aí eles podem estar ajeitando, mas depende aí, o problema é que o Galo, com esse 3-0 em cima do River, fica muito perto da final da Copa Libertadores, né? E aí não teria essa data do dia 27, é uma data liberada da Conmebol, não teria essa data de 27 porque o Galo jogaria